As integrais definidas são mais do que fórmulas complexas, elas são a chave para desbloquear o cálculo de áreas e volumes que, de outra forma, seriam inacessíveis. Ao representar a área acumulada sob a curva de uma função, elas nos fornecem uma maneira de somar infinitos termos, tornando possível resolver problemas intricados em várias áreas da ciência. Neste vídeo, exploraremos como as integrais definidas funcionam e por que são essenciais para avançar em matemática e física. As integrais definidas transcendem os limites da matemática pura, desempenhando papéis vitais em diversas áreas. Elas permitem calcular áreas sob curvas complexas, essenciais na engenharia para desenhar estruturas ou no desenvolvimento de novas tecnologias. Na ciência, facilitam a modelagem de fenômenos naturais, desde o fluxo de água até padrões climáticos. Na economia, ajudam a otimizar custos e prever tendências de mercado. Este vídeo destaca como as integrais definidas são indispensáveis em nosso mundo, demonstrando sua aplicabilidade em situações reais. Neste segmento, mergulhamos no mundo das integrais definidas, uma ferramenta essencial no cálculo moderno. Aprenderemos como elas permitem calcular áreas sob curvas, não apenas em teoria, mas também em aplicações práticas. Desde a física, onde desempenham papel crucial na análise de movimentos, até a economia, auxiliando na modelagem de mercados. Este módulo é um passo fundamental para quem busca não só entender, mas também aplicar matemática em situações do cotidiano e em problemas complexos de diversas áreas. As integrais definidas são mais do que simples operações matemáticas, elas são a chave para desbloquear o cálculo de áreas sob curvas entre dois pontos específicos, A e B. Imagine dividir essa área em retângulos tão pequenos que se tornam infinitesimais, somando-os para obter a área total. Essa abordagem não apenas facilita o entendimento de fenômenos naturais e sociais, mas também abre portas para inúmeras aplicações práticas, desde engenharia até economia. Entender integrais definidas é essencial para qualquer profissional que lida com cálculos e modelagens complexas. Nesta parte da nossa jornada, vamos mergulhar no mundo das integrais definidas, uma ferramenta matemática poderosa com vasta aplicabilidade. Desde calcular áreas e volumes até sua importância em probabilidades e estatísticas, as integrais definidas são indispensáveis em diversas áreas. Vamos desvendar como essas operações, que parecem complexas à primeira vista, são aplicadas em situações práticas do nosso dia a dia, transformando desafios matemáticos em soluções tangíveis para problemas reais. Prepare-se para ver a matemática sob uma nova perspectiva. A integral definida é um conceito matemático fundamental que nos permite calcular a área, sob a curva de uma função entre dois pontos, A e B. Ao representá-la como underscore acento circunflexo BF dx, estamos somando infinitesimais áreas, dx, multiplicadas pelos valores da função, f, nesse intervalo. Este processo não só é essencial para entender fenômenos físicos e econômicos, mas também serve como alicerce para áreas avançadas da matemática. Vamos desvendar juntos como essa operação se traduz em uma ferramenta poderosa para resolver problemas complexos. Ao visualizar a função f entre os limites a e b, transformamos conceitos abstratos em compreensões tangíveis. A área sob a curva não é apenas um número, é a soma visual de infinitesimais partes, cada uma contribuindo para o todo. Este método não só facilita o entendimento das integrais definidas como também destaca a beleza intrínseca da matemática, tornando-a acessível e aplicável. Acompanhe-nos nesta exploração gráfica, onde cada curva e cada área contam uma história. A integral definida transcende a matemática pura, tornando-se uma chave para desbloquear mistérios do mundo real. Desde calcular a área sob uma curva até medir o volume de sólidos de revolução, as integrais definidas são indispensáveis. Imagine medir a distância percorrida por um veículo apenas integrando sua velocidade ao longo do tempo, isso é o poder da integral definida.
Uma ferramenta versátil, aplicada em campos tão variados quanto engenharia, física e economia, revelando que a matemática é, de fato, a linguagem do universo. A linearidade é uma propriedade brilhante das integrais definidas, servindo como uma ponte para simplificar cálculos complexos. Imagine poder dividir um problema matemático complicado em partes menores, mais gerenciáveis, e depois simplesmente somar os resultados. Isso não só torna o cálculo de integrais mais acessível, mas também amplia nossa capacidade de resolver problemas de forma eficiente. Ao aplicar a linearidade, transformamos o intimidador mundo das integrais em uma jornada matemática mais compreensível e menos temida. A propriedade de linearidade transforma o cálculo de integrais, permitindo uma simplificação notável. Ao extrair constantes e dividir somas de funções em integrais separadas, o processo se torna mais direto e acessível. Esta técnica não só facilita o trabalho com integrais, mas também abre portas para uma compreensão mais profunda de como diferentes funções se comportam sob integração. Acompanhe-nos para desvendar como essa propriedade pode ser aplicada na prática, tornando o cálculo de integrais uma tarefa menos desafiadora. Quando invertemos os limites de integração, algo interessante acontece: o resultado da integral muda de sinal. Esta peculiaridade não é apenas uma curiosidade matemática, ela é uma ferramenta poderosa para simplificar e resolver desafios complexos no cálculo. Ao aplicar esta propriedade, podemos abordar problemas de uma nova perspectiva, facilitando a busca por soluções. Acompanhe-nos para aprender como utilizar essa técnica a seu favor e tornar o cálculo de integrais uma tarefa mais acessível. A propriedade de adição de integrais transforma o desafio de resolver integrais complexas. Ao dividir uma integral em partes menores e contíguas, simplificamos o processo, tornando-o menos intimidante. Essa técnica permite uma abordagem mais gerenciável e eficaz ao lidar com cálculos complicados, facilitando a resolução passo a passo. Descubra como essa estratégia pode ser aplicada para tornar o cálculo de integrais uma tarefa mais acessível e menos temida. Neste exemplo, vamos calcular a integral definida da função f igual a 2, de 0 a 4. A integral definida mede a área sob a curva da função, neste caso, uma linha reta. Como f é constante, a área sob a curva é simplesmente o produto da altura da função, que é 2, pela largura do intervalo, de 0 a 4. Portanto, a integral definida é 2 vezes 4, resultando em 8. Este processo demonstra como a integração pode ser aplicada para calcular áreas de maneira simples e direta. Para calcular a integral de uma função constante, usamos uma fórmula simples. Se f igual a c, a integral definida de a até b é c asterisco. Por exemplo, com f igual a 2 de 0 a 4, aplicamos 2 igual a 8. Isso significa que a área sob a curva de f igual a 2, nesse intervalo, é 8. Esse método fornece uma maneira eficaz de calcular áreas sob curvas planas, demonstrando a utilidade das integrais em aplicações práticas. Para dominar o cálculo de integrais, começamos identificando a função constante. Em seguida, aplicamos a fórmula apropriada para calcular a integral. Por fim, realizamos a multiplicação necessária, obtendo a área sob a curva. Este processo é crucial para entender como as integrais funcionam e sua aplicação prática em calcular áreas. Praticar essas etapas é a chave para o domínio do cálculo integral. Neste capítulo, exploramos a integral definida da função polinomial f igual a x ao quadrado, com limites de 1 a 3. Demonstramos, passo a passo, como resolver esta integral, um exemplo fundamental para compreender o cálculo de integrais de funções mais complexas. Esse processo não apenas ilumina o caminho para o cálculo de integrais polinomiais, mas também reforça a importância de dominar as técnicas básicas para avançar em cálculos mais desafiadores.
Neste segmento, focamos em calcular a área sob a curva de f igual a x², entre os pontos 1 e 3. Este exemplo prático ilustra a aplicação de integrais definidas em funções polinomiais, um conceito-chave no estudo do cálculo. Através deste exercício, demonstramos como integrais podem ser usadas para encontrar áreas sob curvas, um passo essencial para aprofundar seu entendimento em cálculo e suas aplicações no mundo real. Neste vídeo, vamos explorar como calcular a integral definida de x², de 1 a 3. Utilizaremos a regra da potência para encontrar a antiderivada, que é x². Ao avaliarmos essa antiderivada de 1 a 3, obtemos um resultado de 26 de março. Este processo ilustra uma aplicação direta das regras de integração para resolver problemas práticos, essencial para quem deseja aprofundar seus conhecimentos em cálculo. Ao calcular a integral definida de x2 entre 1 e 3, chegamos ao valor de 26 de março. Este resultado não é apenas um número, representa a área sob a curva de x2 neste intervalo. Essa compreensão é crucial, pois aplica-se a várias situações práticas, como cálculo de volumes e medições de superfícies, destacando a importância das integrais no mundo real. Chegamos ao fim de nossa aula sobre integrais definidas, um marco crucial na jornada de aprendizado do cálculo. Exploramos desde sua definição e propriedades até a aplicabilidade em situações práticas, destacando sua importância inegável. As integrais definidas são mais do que um conceito matemático, são ferramentas poderosas que abrem portas para compreender e resolver problemas complexos em diversas áreas. Encorajo todos a continuar praticando e explorando esse tópico fascinante, pois é fundamental para avançar no estudo de cálculo e suas aplicações. Nossa jornada pelas integrais definidas nos revelou a beleza e a complexidade da matemática. Revisitamos conceitos fundamentais, exploramos propriedades como linearidade e adição, e vimos sua aplicabilidade em exemplos práticos. As integrais definidas são essenciais para avançar no estudo do cálculo, oferecendo ferramentas para resolver problemas complexos. Encorajamos a continuidade na prática e exploração desse tema fascinante, abrindo caminhos para novas descobertas e aplicações. Que este guia sirva como um ponto de partida para futuras aventuras matemáticas. As integrais definidas transcendem o cálculo de áreas, desempenhando papéis vitais em campos diversos. Na física, elas medem distâncias e volumes, essenciais para compreender o mundo ao nosso redor. Na economia, ajudam a calcular custos e receitas, fundamentais para o sucesso dos negócios. E na ciência e engenharia, são indispensáveis para resolver problemas complexos, abrindo portas para inovações e avanços tecnológicos. As integrais definidas são, portanto, uma ponte entre a teoria matemática e sua aplicação prática em várias áreas do conhecimento. As integrais definidas são mais do que um conceito matemático, elas moldam nosso mundo de maneiras tangíveis. Desde calcular a área de terrenos para desenvolvimento até analisar grandes conjuntos de dados para previsões estatísticas, as integrais estão em toda parte. Este conhecimento não apenas enriquece nossa compreensão teórica, mas também nos equipa com ferramentas práticas para enfrentar desafios reais. Portanto, mergulhar nas integrais definidas é abrir a porta para um mundo de possibilidades infinitas, incentivando-nos a explorar e aplicar esses conceitos em nossa vida cotidiana. As integrais definidas encerram nossa jornada, destacando-se como pilares do cálculo e da matemática aplicada. Seu domínio não é apenas uma conquista acadêmica, mas uma ferramenta essencial para resolver problemas complexos do mundo real. A prática contínua abre portas para descobertas e inovações, reforçando a importância de entender profundamente este conceito. Lembre-se, o fim desta série é apenas o começo da sua exploração das integrais definidas e suas vastas aplicações.